E aí pessoal, tudo bem? Professor Fernando com vocês mais uma vez e hoje nós vamos continuar falando do primeiro reinado, páginas 6 a 12, e nós vamos finalizar esse período então. Sempre lá embaixo para você vai ter a página para você anotar no cantinho do material ou consultá-la quando você tiver com ele em mãos. Então olha só o que vai acontecer. Nós tínhamos ali problemas à vista que nós tínhamos falado no final da aula passada. Então, a economia colonial do Brasil, essa economia voltada a muita exportação de produtos mais baratos e importação de produtos mais caros, fez com que o Brasil começasse a entrar com a balança comercial cada vez mais desfavorável. Pagamento de independência, empréstimo para pagar soldados, para manter unidade territorial. Tudo isso vai agravando a crise do nosso país. E o Dom Pedro, ao invés de pensar numa economia mais voltada para o mercado interno, para a produção nacional, não. Ele só estava preocupado em centralizar o poder em cima da sua figura e manter ali a estrutura como estava para as elites. Tanto é que na Constituição de 1824 nós vamos ter o voto censitário. Esse voto de que somente para você votar, você só poderia conseguir o direito ao voto se você tivesse o acesso a 150 alqueires de mandioca plantada, lembra do apelido da Constituição da Mandioca? Também foi criado os 4 poderes, 3 do Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário, e o poder instituído pelo poder moderador, que seria o poder do rei. Então, nesse momento, Dom Pedro começa a ser criticado dessa centralização do poder, ele está se aproximando ali do absolutismo. Por isso, nós vamos ter várias revoltas. A primeira delas vai ser a Confederação do Equador. Pernambuco, que vai ser onde vai ser iniciada essa revolta, já tinha um histórico de revoltas. Lá no período joanino, eles tentaram a Revolução Pernambucana em 1817, foram reprimidos, mas nem por isso eles vão deixar de ficar contra os governos se eles discordarem. Porém, eles apoiaram a independência esperando que esse novo governo fosse descentralizado, que as províncias tivessem um pouco mais de liberdade, que os impostos não fossem tão altos e que Dom Pedro, mesmo sendo herdeiro do trono português, no Brasil, ele considerasse ele um país com um pouco mais de liberdade de expressão, liberdade de economia. Porém, quando eles começam a notar que a Constituição nova vai fazer o inverso do que eles esperavam, que é centralizar o poder em cima do Dom Pedro, eles vão acabar proclamando uma república em 1824, aos moldes do que foi a independência dos Estados Unidos. Deve estar aparecendo para vocês uma imagem com esses homens que vão liderar esse movimento. Damos destaque agora para o Frei Caneca. Frei Caneca ele começou a trazer mais o apoio popular, então o movimento foi crescendo e foi se espalhando para todo o Pernambuco e acabou passando até para outras províncias como o Rio Grande do Norte, como a Paraíba e o Ceará. Esse movimento ele acaba crescendo a um grande e amplo poder, eles acabam proclamando a independência, eles começam uma nova república, mas eles vão acabar perdendo força quando eles começam a debater se eles deveriam ou não acabar com a escravidão. Isso acaba enfraquecendo o movimento e as grandes elites que estavam apoiando pulam fora e acabam fortalecendo o governo, e o governo imperial consegue conter e recuperar o controle sobre Pernambuco. Porém, essa não foi a primeira e nem a última revolta durante o primeiro reinado. Nós vamos ter também, que eu comentei na aula passada, a Guerra da Cisplatina, que vai acontecer de 1825 a 1828, que é o atual Uruguai. Essa região tinha se libertado da colonização espanhola em 1821, mas acabou sendo anexada pelo Dom João VI ao território nacional do Brasil, a parte do Império Português, que era o Brasil naquele momento. Então, eles acabam aceitando o domínio português. Por quê? Porque o comércio do reino português, do Brasil nesse momento, como parte do reino com a Inglaterra, era muito lucroso para eles. Então, faria bem para eles, quanto vendedores de produtos, essa anexação. E eles eram grandes produtores de carne, charque, couro de boi, mesma coisa que o Rio Grande do Sul. Então, tinha ali as fronteiras e o contato com a Inglaterra, com os portos do Brasil para poder exportar para a Inglaterra, acabou gerando muito lucro para eles. Porém, a grande maioria que vivia naquela região era descendente de espanhóis, e com a independência do Brasil, Dom Pedro como descendente de português governando, eles não concordaram e acabaram lutando pela sua independência e conseguiram se libertar. O Brasil gastou muito para tentar manter a unidade da Cisplatina, como aconteceu em Pernambuco, como aconteceu ao longo dessas revoltas, como eu comentei com vocês na aula passada, ficava ali emprestando dinheiro e pagando soldados ingleses para ajudar nessa manutenção, e a crise é agravada um pouco mais. O Brasil não tinha tantos soldados, os ataques que o pessoal da Cisplatina fazia também eram meio aleatórios, sem muita organização, então isso acabava pegando soldados de surpresa em horários que eles não esperavam, então eles conseguiram libertar a Cisplatina, gerando a independência do Uruguai. Então, como eu disse para vocês, nós tivemos mais gastos e o Brasil perdeu a província.
E esse movimento acabou gerando então o Uruguai, que vai rivalizar com o Brasil em alguns momentos na questão comercial, principalmente do preço da carne. Aqui para vocês deve estar aparecendo agora o QR Code, se você quiser pausar o vídeo e acessar. É um joguinho que está no material didático para você poder entender um pouco mais do que eu vou falar agora, que são as mudanças que vão acontecer. Essas mudanças, para quem vivia longe do Rio de Janeiro, elas foram poucas. Para quem vivia no Rio de Janeiro, foram menores ainda, como eu disse para vocês na aula passada, a estrutura manteve-se a mesma. Os mais pobres e os escravizados, eles acabavam sendo controlados pelos grandes proprietários de terra que tinha nas suas regiões, então longe do Rio de Janeiro. Quem estava no Rio de Janeiro era mais controlado ali pelo Império, mas quem estava longe era sempre controlado pelos grandes proprietários de terra, que era quem gerava o emprego, quem permitia trabalhar ou não. E aí, os escravizados, que eram a maioria já no nosso país naquela época, eles acabavam sendo divididos em dois grupos. Aqueles que eram de posse dos fazendeiros para trabalhar nas fazendas, então aquilo que nós chamamos de trabalho fixo, então a galera que trabalhava ali na plantação da cultura ou do algodão, ou do café, ou do açúcar, ou na produção de alguma coisa que a fazenda era voltada para aquilo, na monocultura voltada para a exportação, plantation, que a gente já falou, ou aqueles que tinham até escravizados sobrando, vamos dizer assim, eles alugavam esses escravizados para outras pessoas. Então eles alugavam para outras pessoas. De que forma? Esses escravizados aprendiam o ofício e eles eram liberados, vamos dizer assim, para trabalhar nas cidades como sapateiro, barbeiro, calceteiro, que era quem ajudava a calçar, né, fazer as calçadas, e aí eles ganhavam dinheiro, era pago pelo trabalho deles, e eles devolviam para o seu senhor, para o seu dono. Em alguns casos bem raros, os donos desses escravizados permitiam que eles ficassem com uma pequena parte do lucro, que eles iam guardando para comprar sua carta de alforria, que era a carta de liberdade deles, para eles poderem se tornar pessoas livres, que era acessível, mas era bem raro de acontecer. Nesse momento, nós vamos ter então uma cultura voltada ali para tentar, né, mesclar todas essas pessoas que estavam vivendo, os escravizados, os portugueses, os descendentes de portugueses que já se consideravam brasileiros, os nativos, que ainda existiam muitos, e os mestiços, né, que mesclavam essas raças. Para tentar controlar tudo isso, vai ser utilizado o catolicismo. Dom Pedro vai colocar o catolicismo como religião oficial do Império, né? Vai até colocar na Constituição, e vai determinar que as festividades vão ser sempre organizadas pela Igreja Católica. Havia certa liberdade religiosa, mas para você ter essa liberdade religiosa, principalmente os escravizados, eles acabavam misturando, ali, mesclando as ideias do catolicismo com a cultura deles. Então, por exemplo, Iemanjá, que ela é uma divindade africana, ela vai ser transformada numa divindade de pele clara, né, mais parecida ali com Nossa Senhora da Glória, para que eles pudessem fazer o culto sem ser perseguidos. Essas festividades, elas davam acesso ao público, mas sempre nelas ficava claras diferenças sociais. Então, de um lado ficava a galera mais rica e do outro lado a galera mais pobre. Era bem difícil eles se misturarem. Mas essas festividades, elas tinham um objetivo para o Império. Era mostrar ali a proximidade do imperador com o poder divino. Então, lembra que eu falei que o Dom Pedro vai ficar sempre próximo ao absolutismo? De novo, sempre tentando se retratar com o poder divino, para manter ali a tranquilidade e a galera obedecê-lo. Apesar disso, o Dom Pedro vai sofrer muitas críticas, vai ter as revoltas, as tentativas de separação, que a galera já não caía mais nessa de que o imperador era um poder divino. Nós vamos chegar ao fim do primeiro reinado e vamos ter alguns fatores para isso. O primeiro deles vai ser o que vai desencadear todos os outros, então é uma consequência. A primeira coisa é que em 1826 o Dom João VI acaba falecendo em Portugal. Dom Pedro, primogênito, então naturalmente era o herdeiro do reino. Então o pessoal começou a ficar com medo de que ele iria voltar para Portugal e iria reunificar o Brasil e Portugal num único reino. Para acalmar a população que aqui estava, Dom Pedro vai abdicar ao trono e vai entregar para sua filha mais velha, a Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Ele manda a menina para Portugal para que ela pudesse se tornar a rainha de Portugal e ele continuaria como o imperador do Brasil. Porém, quando a filha chega lá, ela não consegue assumir porque ela é novinha e quem toma o trono, faz uma série de mudanças, é Dom Miguel, seu irmão, que já estava lá, na verdade. E aí Dom Pedro começa uma guerra de sucessão, uma guerra sucessória, para ver quem vai ficar com o poder, se é o irmão dele ou se é sua filha. E o Brasil começa a envolver nesse conflito e começamos a ter mais gastos. Então Dom Pedro começa a ser criticado dele estar tendo esses gastos, essa preocupação excessiva com o trono de Portugal e menos com o que está acontecendo no Brasil.
Por isso, a galera já começa a olhar para ele com maus olhos. E naquele mesmo ano de 1826, a sua esposa, Dona Leopoldina, uma heroína para as elites, tinha ajudado na independência, organizado toda a independência, orientado na época, príncipe Dom Pedro, ao lado do José Bonifácio, para a independência do Brasil, acaba falecendo. Com o falecimento dela, o Dom Pedro perde ainda mais apoio, não por conta da morte dela, mas porque pouco depois que a esposa faleceu, ela acaba se casando uma segunda vez com a amante dele, né, que era a Dona Amélia. Esse casamento ele fica mal visto num país de catolicismo, né, de religião oficial com catolicismo. Então os portugueses mais tradicionais, que tinham se tornado brasileiros com a independência, começam a ficar contra o Dom Pedro também por conta disso. Então o Brasil acaba ficando meio que dividido ali, quem é a favor e quem é contra o Dom Pedro. Então normalmente os portugueses a favor dele e os brasileiros contra. Chega no Brasil as notícias de que os franceses haviam deposto o seu rei. Então algumas pessoas tentam fazer algo parecido no Brasil. Só que aí o Dom Pedro faz o que? Ele reprime isso com violência. Então a galera começa a criticar ainda mais. Centralizador, ele casou com a amante e ele está reprimindo a sua população. Então o Dom Pedro ele vai tentar buscar o apoio da população. Ele faz inclusive uma viagem para Minas Gerais, onde ele vai tentar buscar esse apoio. Lá ele não é recebido bem. Imagine assim, ele é o imperador, então ele está chegando, se imagina que vai ter festas, né, pessoas batendo palmas, a cidade toda enfeitada. Quando ele chega parece que ele nem está lá, o pessoal nem olha direito para ele, nem parece o imperador, então ele volta desanimado. E reza a lenda que ele escreveu uma carta para os seus apoiadores, né, de que como tinha sido, contando ali aquela experiência, vamos dizer assim, traumática para ele quanto imperador. Então os portugueses vão tentar iluminar a vida dele com fogueiras. Eles sabendo que ele ia chegar ao Rio de Janeiro à noite, eles começam a acender fogueiras ao longo do caminho para iluminar o caminho, para ele se sentir acolhido no Rio de Janeiro. O pessoal que era contrário a ele vai atrás das fogueiras apagando, né, e os portugueses vão acendendo as fogueiras e os brasileiros apagando. Quando chega na última fogueira, eles acabam entrando no confronto, eles acabam brigando, as pessoas brasileiras estavam usando garrafas de vinho com água para apagar essas fogueiras, começa a jogar garrafa no outro, vira aquela briga, aquela loucura, e o Dom Pedro chega bem no momento, ele acaba desistindo, ele vai abdicar ao trono e deixa para governar o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Como um menino de 5 anos não poderia governar, a Constituição previa que ele deveria ser substituído pela regência, né? Então ele vai ter os regentes que vão governar até que o Pedro de Alcântara tenha idade para governar o Brasil. E agora finalizamos o primeiro reinado e eu vou passar para vocês as atividades. E aí pessoal, vamos lá então para as atividades de hoje. Na questão 1, vocês vão ter que explicar o que queria o pessoal com a Confederação do Equador e quais províncias do Brasil e Império se uniram até ela, né, se uniram aos revoltosos, e como que aconteceu para eles se enfraquecerem sendo dominados pelo governo, o que aconteceu para acabar o movimento. Na questão 2 é uma questão de assertivas, então vocês têm 4 afirmativas sobre a região da Cisplatina, o atual Uruguai. Vocês vão avaliar essas assertivas e marcar a alternativa que traz apenas as corretas, as verdadeiras. Na questão 3, vocês vão ter que explicar qual que era a diferença dos escravizados de trabalho fixo e os escravos de ganho. Então, qual que era a diferença de um para o outro tipo de escravizado, tá bom? Na questão 4, vocês vão ter que falar quais foram os fatores que desencadearam a abdicação do Dom Pedro I. Então, desde a morte do Dom João VI, seu pai, até ele retornar para Portugal. Beleza? Bons estudos!